E aí galera, tudo certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema bem interessante. O analog horror de um dos desenhos mais famosos do Brasil. Claro que eu tô falando do Pica-Pau, um personagem clássico dos desenhos animados que surgiu lá em 1940 e marcou gerações. Ele é um pássaro da espécie Pica-Pau, com penas azuis, um topete vermelho bem marcante e aquela risada inconfundível que muita gente reconhece na hora. O desenho ficou conhecido principalmente por causa da personalidade do personagem. O Pica-Pau é bagunceiro, muito esperto, cheio de ironia e vive se metendo em confusão. E o mais curioso é que mesmo aprontando todas, no final das contas, ele quase sempre consegue se dar bem. Mas e se esse desenho fosse transformado em um terror analógico? Como será que isso ficaria? Fiquem comigo até o final do vídeo pra gente descobrir juntos. Era um lindo dia para aprontar. O Pica-Pau estava, como sempre, fazendo várias travessuras e se divertindo com seus amigos. Depois de muito tempo aprontando por aí, o Pica-Pau finalmente volta para casa todo feliz. Só que enquanto isso, seus supostos amigos já estavam bem irritados com ele. Pelo que dá para entender, o Pica-Pau fez tantas travessuras pela vizinhança que a situação acabou ficando insustentável para todo mundo. Mundo. O que eles não imaginavam é que com essa decisão acabariam despertando algo muito pior. 2 anos se passaram sem que nada de estranho acontecesse, até que, em uma noite na casa do Leôncio, durante uma madrugada silenciosa, alguém bateu na porta. Confuso, ele começa a se perguntar quem poderia estar batendo àquela hora da madrugada. Mesmo com um mau pressentimento, acaba decidindo abrir a porta. O Pica-Pau escolheu o Leôncio como seu primeiro alvo, principalmente porque ele morava mais perto, e também porque foi quem teve a ideia de acabar com ele. Mesmo sendo um personagem muito inteligente, Leôncio acabou pagando caro pela própria curiosidade. It's been 2 years and I never imagined I'd come back to life. I promised to be here this time. I just need everyone. Na madrugada seguinte, na casa da senhorita Minnie, fortes batidas começam a ecoar na porta. Assustada, ela grita pedindo para quem estiver do lado de fora parar antes que acabe quebrando tudo. A voz do Pica-Pau surge do outro lado da porta, dizendo que estava com muita saudade. Pau incrédula e pergunta se ele está mesmo vivo, afinal, ele deveria estar morto. Sem esperar resposta, ela saca uma arma e diz para ele não se preocupar, porque dessa vez ela vai garantir que ele fique bem morto. Após o disparo, o Pica-Pau é atingido em cheio, mas não cai. Ele continua de pé. Senhorita Minnie, completamente confusa, não entende o que está acontecendo e pergunta: quem é você? O Pica-Pau apenas responde: eu sou o diabo necessário. Aingo. Naima. A senhorita Minnie é uma personagem humana que sempre fica na dela. A maioria das vezes, é o Pica-Pau que sempre começa provocando. Então eu confesso pra vocês que fiquei com um pouquinho de dó dela. Mas do leque, como que mataram o Pica-Pau? O plano era o seguinte: a vizinhança se juntou para destruir a casa do Pica-Pau para ele não ter onde morar. Com isso, tudo ficou muito ruim. O Pica-Pau ficou triste, sozinho e sem nenhuma casa para chamar de sua. Quando tudo estava perdido, ele apareceu. Zeca Urubu. Ele parecia muito gentil, não combinava com a personalidade dele. Ele disse que tudo ia ficar bem e disse que tinha um presente para o Pica-Pau no beco. Quando ele olhou, não tinha nada.
O Pica-Pau prometeu que se caso ele volte de alguma maneira, o Zeca Urubu não vai ter uma morte lenta. Lenta. Depois de alguns dias, a história nos leva até a casa de boliche de Zeca Urubu, onde o ambiente estava cheio de tensão. Ele discutia com muita raiva com Nanico, irritado porque o capanga não conseguiu pegar nem um centavo. Nanico apenas respondeu: "Droga. Desculpa, chefe, eu acabei esquecendo." Já sem paciência, Zeca Urubu respondeu irritado: "Então vai logo antes que eu mude de ideia." Infelizmente, essa acabou sendo a pior decisão que Nanico poderia ter tomado. Depois de cerca de 1 hora, Zeca Urubu começou a ficar ainda mais impaciente, pois Nanico estava demorando demais para voltar. Com raiva, ele decide ir até o lugar onde o capanga deveria estar. Mas quando chega lá, o que ele vê o deixa completamente paralisado. Nanico está pendurado em um cano, imóvel. Zeca Urubu recua assustado. O silêncio naquele lugar pesa mais do que qualquer pilha de dinheiro. I don't want your money. I've already finished everything. Winnie estava sozinha em casa quando alguém bateu na porta. Ao abrir, ela viu que eram Tolkien e Lasquita. Surpresa, Winnie perguntou por que eles estavam ali. Os dois responderam que a mãe deles os tinha deixado sozinhos, deixando os dois entrarem. Logo que eles chegaram, ela percebeu que seus sobrinhos estavam com fome e disse que iria sair para comprar algo para eles comerem. Nem preciso dizer para vocês que foi uma péssima ideia deixar duas crianças sozinhas em casa durante a noite, né? I am saving you from suffering. Algum tempo depois, Tolkien e Lasquita foram encontrados mortos pelas autoridades. No final, quem acabou sendo considerada culpada foi a própria Winnie, que recebeu muitos anos de prisão. Sinto muito em dizer, mas se você não ficou indignado com isso, então talvez nem seja humano. Winnie, inconformada por ter sido acusada injustamente, acabou fugindo da prisão. Depois disso, a polícia colocou uma recompensa por informações que levassem até ela e iniciou uma grande busca para encontrá-la. Logo em seguida, ela enviou uma carta para Picolino, pedindo para que ele fosse até uma árvore específica.
O endereço do local estava escrito na própria folha. Não demorou muito para Piccolino viajar até o local e chegar lá de táxi. Ao entrar, ele vê Pica-Pau sentado, parecendo estar dormindo, ou até mesmo morto. Ao lado do corpo, ele percebe uma porta muito estranha. Movido pela curiosidade, ele decide entrar. Lá dentro havia restos das vítimas do Pica-Pau, espalhados pelo lugar. E Piccolino não estava sozinho para presenciar aquela cena perturbadora. Por sorte, ele conseguiu escapar, saindo apenas com um arranhão nos olhos. No meio do caminho, Piccolino acaba encontrando uma casa e decide pedir ajuda para quem morava ali. Para a surpresa dele, quem abre a porta é ninguém menos que o urso panda Andy, que fica bastante contente ao ver Piccolino. Enquanto isso, Pica-Pau aproveita a situação e bate na porta da casa de Andy, tentando se passar por apenas mais uma visita. Piccolino se trancou em um quarto para se proteger. O Pica-Pau percebeu onde ele estava e começou a ameaçá-lo, dizendo que iria pegá-lo. Sem ter outra saída, Piccolino resolveu usar as únicas coisas que tinha à mão: um desodorante e um isqueiro. Então ele disse: acho que meu acordo com a Mãe Natureza acabou. Eu queria levar vocês para conhecer um outro lado, um lugar que, de certa forma, parece ser bom para viver. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam desse Analog Horror. Eu vou estar lendo tudo. Se vocês gostam de Analog Horror, universos alternativos e terror no geral, venham fazer parte dessa comunidade. Eu realmente gostei muito de falar sobre Pica-Pau aqui no meu canal. My child. You seem confused, my child. How can I perhaps explain a story?